Buenas, mais um podcast Estação 29, eu sou José Mauro Batista, aqui ao meu lado Rodrigo Dias. E dando sequência aí no podcast agora de segundo turno com os candidatos a prefeito que disputam a Prefeitura de Santa Maria. A gente está recebendo aqui o deputado estadual Valdeci Oliveira, ex-prefeito, né? E candidato novamente à Prefeitura e que foi o mais votado no primeiro turno e disputa com a Prefeitura agora no segundo turno. Bem-vindo então novamente, né, Valdeci, que já está retornando aqui ao nosso espaço democrático aqui do Estação 29. E antes da gente iniciar esse bate-papo aqui, essa conversa, Valdeci, que é do futebol aí, né, iniciar essa partida, a gente quer convidar quem está nos assistindo para que possa curtir, compartilhar através das redes sociais do Paralelo 29, lá no YouTube, no Instagram, na página do Paralelo 29. Então a gente está com essa cobertura especial das eleições 2024. Vamos iniciar então essa partida aí junto com o Valdeci. Bom, boa noite, Zé Mauro, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, né? E que bom que eu estou aqui, né? Estou aqui porque eu fui para o segundo turno, então estou feliz e estamos aqui juntos para conversar. Vamos lá então, Zé. Perfeito. A gente acompanhando os programas eleitorais, as propostas de governo, né, e entre outras propostas ali tem a proposta de construção de uma UPA, né, entre outros investimentos aí, obras, enfim. E a gente quer saber, com base nas finanças públicas de Santa Maria, do orçamento, né, se há esse volume de recursos para bancar essas obras e outros tantos programas, enfim, que estão sendo propostos, né? Zé Mauro e Rodrigo, primeiro dizer que eu tenho expertise para poder falar sobre esse assunto, né? Já que lá em 2001, quando eu assumi a prefeitura, eu assumi uma prefeitura quebrada, falida, sem recurso para nada, 4 folhas de pagamento atrasado do funcionalismo e 50 milhões de dívida de resto a pagar. E mesmo assim, em menos de 60 dias, eu coloquei 4 folhas em dia e resolvi todas as questões das finanças da prefeitura. Prova está que de lá para cá, naquela época, nunca mais atrasou um dia de salário dos 8 anos que eu fui prefeito, nunca atrasei mais o 13º, consegui fazer um plano de carreira excelente para o magistério, e conseguir fazer muitas obras na cidade. Primeiro porque tem que ter responsabilidade, capacidade, tem que ter condições de fazer bons projetos e buscar recurso fora de Santa Maria. Todas as propostas que nós estamos apresentando, muitas delas, logicamente, que nós vamos buscar o recurso do orçamento do município e outras tantas fazer, como já fiz no passado, bons projetos a partir do fortalecimento da Secretaria de Captação de Recursos e, logicamente, criar as condições para isso. Se nós olharmos o que foi naquela época onde o orçamento do município era 87 milhões de reais e tinha 53 milhões de reais a pagar, tinha uma dívida de 4 folhas com funcionalismo, é quase impossível de avaliar como é que a gente conseguiu dar conta e demos conta. Hoje nós temos, apesar de toda a gastança absurda agora no período eleitoral, nós temos aí um orçamento de 1 bi e 400 milhões de reais, uma folha de pagamento mais ou menos em torno de 55%, 45%, aliás, sendo que naquela época nós tínhamos 60,1% de comprometimento da folha com o pessoal. Então eu estou absolutamente tranquilo de que todas as propostas que nós estamos apresentando, ela tem viabilidade técnica e econômica, seja através do orçamento municipal, seja através dos recursos que nós vamos buscar. Na área da saúde, principalmente, o Ministério da Saúde tem muitos recursos, tem vários projetos, vários programas. O problema é que o atual governo não se credenciou, não se cadastrou para nenhum dos programas. Esses recursos são da empréstimo, a fundo perdido? Como é que... A maioria são fundo perdido, a maioria são do Fundo Nacional de Saúde, né? Para o pessoal entender, né? A fundo perdido é quando não... quando não precisa o município pagar, não tem contrapartida do município, né? Boa parte desses recursos são exatamente fundo perdido, como foi a questão do PAC, por exemplo, como foi o recurso que nós conseguimos na época de mais de 140 milhões, todos eles a fundo perdido. Aliás, é bom dizer que... Isso não endivida o município. Não endivida em nada. E mesmo assim, o município hoje também tem um espaço enorme fiscal, se for o caso de precisar fazer algum tipo de investimento, de algum tipo de empréstimo,
tem um espaço fiscal muito grande, coisa que na nossa época nós não tivemos no primeiro momento. No segundo momento, sim, prova está que nós quisemos buscar algum recurso, inclusive do Banco Mundial e tal, que foi uma das obras, várias obras também feitas com recurso do Banco Mundial. Então, acho que tem as condições para isso e eu vou trabalhar com toda a dedicação com as parcerias que eu tenho com o governo federal, com o ministro Pimenta, com vários outros, ou seja, eu tenho conversado, dialogado seguidamente com o Ministério da Saúde, com a ministra, com o secretário do Ministério da Saúde, que já esteve 2 vezes aqui em Santa Maria. Eles estão loucos que a prefeitura, que venha alguém que tenha esse compromisso para poder ajudar a implementar uma série de projetos que Santa Maria merece. Valdeci, a gente está acompanhando através, né, que a cidade hoje tem diversos buracos, né? Será uma prioridade caso seja eleito? Quais as áreas de hoje que serão prioridades? Nós temos que ser um governo que comece a governar no primeiro dia e termine no último dia, sempre olhando para o conjunto da cidade. Eu não posso ter um governo que o dinheiro não é meu, é do povo, né? Que eu só me preocupe rigorosamente com os problemas sérios que a cidade vive só nos últimos 30, 40 dias da véspera de uma eleição. Essa é a grande realidade. Hoje nós temos visto uma quantidade de coisa acontecendo, talvez aconteça mais obras de última hora, que na verdade é um asfalto que nem casca de ovo, que tu coloca e daqui um dia está saindo tudo, mais do que aconteceu nos últimos 4 anos. Então acho que primeiro nós temos que ter uma política permanente, nós teremos um plano, né, municipal de asfaltamento de grandes ruas, eu chamo assim, entendeu? Como aconteceu com Oswaldo Cruz, como aconteceu com a João Machado Soares, que aconteceu com a Rio Branco lá na Parque Mineiro Machado, com a José Barim, com a Capitão Vasco da Cunha e tantas outras obras grandes. E nesse sentido, as primeiras obras que nós devemos fazer é a João Lino Preto lá no Parque Mineiro Machado, uma reivindicação antiga da comunidade, a Rio Grande do Norte também, na Parque Mineiro Machado, a rua Irmã Dulce ali que sai aqui da Renascença até o Boi Morto, que com isso shopping ali, né? Do shopping, tu desafoga toda aquela confusão que dá lá nos trevos dos quartéis, principalmente na hora do pico. Ali tem 1.777 metros, já tem tudo medido, tem projetos encaminhados, então o Pimenta já está buscando as condições para isso. E a quarta rua, só como exemplo, e entre tantas outras, é a rua José Tavares, no Passo das Tropas, que é uma dívida nossa, que na época a gente encaminhou tudo, mas ela ainda era uma rua que pertencia ao Estado e depois acabou vindo para o município. Mas isso é viável no primeiro ano já? Durante os 4 anos. Eu trabalho com a questão dos 4 anos. É assim que é o nosso governo, sim. Não será no final. Desde o início a gente vai estar preocupado com isso. Tem a proposta da rotatória no bairro Dores. Não, na verdade, a nossa proposta aqui não, a nossa proposta é uma elevada. Orçado, não tem porque eu não gosto. Perdão. É uma elevada. Por que eu digo isso, Mauro? Todos vocês sabem, qualquer um, quando tu vai usar aqui... Mas isso tudo são recursos que nós vamos ter que buscar, entendeu? E tem possibilidade. Pra você ter uma ideia, hoje eu tenho 7 deputados federais que me apoiam aqui em Santa Maria, entendeu? Todos eles estão dispostos a ajudar com a emenda parlamentar. Eu tenho vários deputados, 12 deputados estaduais que estão a fim de nos ajudar naquilo que a gente puder. Então a gente tem que buscar recursos da emenda parlamentar, buscar recursos com o governo federal. Quer dizer, o governo tem uma série de possibilidades para isso. E a elevada aqui nas Dores significa que se tu fizer uma elevada, tu agiliza todo o trânsito de quem vai de Santa Maria em direção a Camobi, de Camobi a Santa Maria. Tu tira aquela tranqueira que tem no Euclides da Cunha. Essa é uma reivindicação antiguíssima, entendeu? Então essas questões têm que estar projetada. A mesma coisa que no passado, quem que diria que nós teríamos, por exemplo, a ligação Santa Maria-Rosário do Sul, todo mundo achava que era impossível, está aí concretizada. A travessia urbana está aí praticamente concluída, até o final do ano nós vamos estar concluído. Daqui uns dias começa a duplicação da 392, do Trevo da Uglione, até passando um pouco lá a Estância do Minuano. Então são questões concretas e nós vamos trabalhar com essas questões, com as parcerias. A parceria que eu tenho hoje com o governo federal, ela é a melhor possível. É o melhor momento que Santa Maria tem para voltar a ter obras, um grande canteiro de obras e aos poucos ir resolvendo os gargalos, não só da questão do trânsito, mas também de várias áreas que Santa Maria precisa e tem que se investir. Mas aí entra um homem forte, acredito eu, num futuro governo do Valdeci Oliveira, que é o secretário de Finanças. Já tem hoje um perfil, se vai ser mais político, mais técnico para essa área? Não tenho nenhum perfil, primeiro porque eu não tenho, nem os assessores que estão aqui comigo sabem se vão estar no governo ou não. Acho que a gente primeiro tem que trabalhar muito para ganhar o governo, entendeu? Sim. Eu sou daqueles que não podemos pensar em passar do outro lado do rio sem construir toda a ponte, entendeu? Temos um bom período ainda até
o dia 27 para construir essa ponte, que eu acho que ela está bem concretizada, mas tem que trabalhar muito. Assim como no passado, todos os meus secretários sempre tiveram perfil técnico e político, porque uma coisa só não basta. É necessário que tu tenha técnicos que tenham a visão política, que tu tenha político que também entenda da técnica. Se conseguir fazer essas duas questões, tu consegue ter um bom secretariado. Agora, primeiro, isso não é para agora, isso é para depois da eleição. Assim que a gente ganhar a eleição, nós vamos começar a discutir esse tema. Eu vou insistir nessa questão, assim, porque, por exemplo, tem a questão do secretário de segurança, né? E o perfil que a gente se refere é o estilo, aquela coisa toda, né? No caso do secretário de segurança, um perfil mais durão, como é que... Todo e qualquer secretário primeiro tem que ter competência, tem que ter capacidade de diálogo, todo secretário tem que ter um bom trânsito na cidade com todos os setores, mesmo na área da segurança pública. É bom dizer, né, que nós vamos... não só propomos, como vamos criar uma Secretaria de Segurança Pública, coisa que nós já tivemos quando fomos governo, que lamentavelmente acabou sendo extinta, agora começam a dizer que vão criar de novo, mas por que acabaram quando tinha, entendeu? E essa é uma secretaria que ela não é para sombrear, ela vem para somar em relação a todas as demais forças de segurança pública, mas principalmente a Secretaria tem que ter políticas de prevenção, seja na questão da educação, na questão do esporte, do lazer, da cultura. Quer dizer, isso é fundamental. E ter uma secretaria garante, Mauro e Rodrigo, a possibilidade de vir recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública. Sem a secretaria não tem como vir. Então tu pode, se são bons projetos e bem articulado, tu pode ter uma secretaria, articular muito a secretaria com recurso que não é do município, com recurso que pode ir direto do governo federal através do Fundo Nacional de Segurança Pública. Essa questão da segurança, Valdeci, né, cada ente federativo tem a sua responsabilidade, Estado, União e o município. A questão da Secretaria de Segurança, né, Guarda Municipal, eu acredito que seja uma novidade, né? E isso eu pergunto, qual que vai ser o foco da segurança? Prevenção. Vai ser para desafogar a Polícia Civil, a Brigada, até para o cidadão entender, ou vai ser para cuidar da escola, posto de saúde? Nós não temos como, logicamente, ocupar o espaço que é da Brigada Militar, que é da Polícia Civil, que são dos órgãos de segurança. O que uma Secretaria de Segurança Pública pode, além de outras questões, ela está fazendo uma série de políticas claras de prevenção, mas também ser um acessório importante das demais forças de segurança pública, fortalecendo a questão do CIOSP. Nós precisamos ampliar e melhorar o papel da Guarda Municipal, ou seja, mas a Secretaria, além dessas questões que são fundamentais, ela é um elemento necessário para que tu possa ter recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. E a partir desse fundo, tu pode criar uma série de políticas. Quando eu falo, por exemplo, prevenção, exatamente é fortalecer a questão da relação com a comunidade, com os próprios municipais, mas também discutir outros temas, por que não nas escolas, discutir a questão de temas que é necessário para que a nossa juventude possa também se sentir amparada, para que nos eventos que a gente possa ter na cidade, além da Brigada Militar, possa ter também pessoas qualificadas, com expertise, de dar garantia para a nossa juventude, para a sociedade enquanto um todo. Ou seja, este é o papel de uma Secretaria de Segurança Pública, sem sombrear a responsabilidade que é do Estado, que é da União, mas também do município, que tem que ter essa responsabilidade. Hoje, nós temos uma cidade que tem 59 homicídios, já mais do que tudo o que aconteceu no ano passado. E qual é o movimento, qual é a iniciativa que a atual gestão faz sobre isso? Nada, entendeu? É naturalizar uma morte, naturalizar uma situação da gravidade dos homicídios. Nós precisamos tomar peito dessa situação e cobrar do governo do Estado mais policiamento, cobrar capacidade melhor para que a gente não tenha a cada dia, a cada hora, uma manchete negativa de mais um homicídio na cidade. Isso é uma questão gravíssima, independente de quais são as razões. A violência e a morte, ela não pode ser tolerado e não pode ser relativizado, como eu acho que tem acontecido aqui em Santa Maria. Nos meus cálculos hoje, aliás, o cálculo real, são 20 secretarias na atual gestão, 20 secretarias contando a Procuradoria. Enfim. Procuradoria e o chefe de gabinete. E o chefe de gabinete, né? E aí, por exemplo, já tem a proposta de criação da Secretaria de Captação, né? Não, essa já tem. De recursos humanos, de segurança pública. Segurança pública, perdão. A de captação já Mas tem. Esse número correto. Esse número
de secretarias ela vai ser mantido, ampliado, revisto? Zé Mauro, a secretaria tem que ser mais ou menos dependendo da necessidade. Não adianta ter só uma secretaria só para dizer que tem a secretaria. Ou seja, com toda uma avaliação, ela só vai se justificar e só tem como dar essa resposta a partir do momento que tu tiver as condições, primeiro, ter ganhado a eleição, a partir de ganhar essa eleição, tu fazer todo um diagnóstico e uma radiografia da necessidade, da realidade que se encontra no município. Eu acho que tem uma série de questões hoje que elas estão meio soltas, ou seja, eu não sei nem onde são as secretarias hoje, entendeu? Para te ter uma ideia, porque há uma quantidade absurda, né, de prédios e prédios e prédios alugados. O que hoje a prefeitura gasta com aluguéis é uma coisa espantosa, entendeu? Não sei se é necessário. Esses gastos? Não sei se é necessário, isso que eu estou falando. Então tem que ser feita uma profunda análise de todos esses processos. Acho que, por exemplo, é inadmissível que um prédio aqui depois da base aérea, né, depois que deixaram cair a escola Palma, alugaram um local, né, por R$58 mil por mês, R$58 mil por mês, um local com as crianças tem que levar água de casa porque não tem sequer a condição de uma água potável para as crianças. Então são coisas que a gente tem que avaliar. Quer dizer, certamente esse tipo de coisa a gente tem que rever, entendeu? Porque é dinheiro do povo, não é dinheiro do prefeito, é dinheiro da população. Então essas coisas de gasto, de custo, muitas vezes sem estar muito bem explicado, tem que ser tratado. Nós vamos tratar com seriedade cada moeda pública, porque ela é pública, não é do gestor. E isso tem que ser feito com seriedade e com transparência, ampliando cada vez mais também os órgãos de transparência e de controle do município, quanto controle interno, inclusive. Vamos para o servidor público, sim, né? A gente perguntou isso aqui na questão do IPASP. Né? Concretamente, a gente ouviu aí na campanha, não sei quem propôs, mas enfim, tinha proposta de vender imóveis da prefeitura para pagar esse rombo, cobrir esse rombo, tem proposta de possibilidade de aumentar o valor da contribuição, né? O que de concreto, ou se já tem alguma coisa assim de concreto, além de que, né, além daquela ideia de que, obviamente, quem vencer vai precisar conversar com os servidores, né? Vai tirar uma proposta, mas... Primeiro, Zamal, o IPASP, ele não é do município, ele é dos servidores. O Instituto de Previdência e Assistência do município é dos servidores. Então, qualquer discussão, qualquer mudança, qualquer alteração tem que ser discutida com os servidores. Os servidores sabem hoje que eles têm uma dificuldade e tem que ser corrigida. É bom dizer, porque às vezes falam de uma forma errônea, o município deve para o IPASP. Não, o município não deve para o IPASP. Ninguém deixou de repassar. O problema do déficit é que tem muito mais gente aposentada, então a saída é maior do que a entrada, entendeu? Esse é o grande problema, porque o cálculo atuarial, ele acaba, na verdade, tendo esta dificuldade. Os prazos para que isso seja corrigido são 30 anos. Agora não dá para esperar chegar daqui a 30 anos. Ele tem que começar a ser tratado agora. Eu acho que tem uma série de alternativas, então, série de alternativas. Não vou, logicamente, aqui explicitar quais sejam elas ainda. Eu tenho várias ideias que não pode ser ideias que vai massacrar ainda mais os servidores, entendeu? Agora, tem alternativas, eu acho que tem ideias que dá para pensar a curto, médio e longo prazo. E quando eu digo a curto, médio e longo prazo, porque a lei determina essa possibilidade daqui a 30 anos, então nós temos tempo para isso. Agora, o que não dá é para deixar tanto tempo, né, que vai ser tocado com a barriga. Porque a questão do déficit, ele já vem há um bom tempo para cá. E não foi tomar nenhuma decisão até agora. E isso me parece que é grave. Então, no nosso governo, a gente vai tratar desse tema. Não vamos deixar esse tema passar, porque isso é uma irresponsabilidade e é necessário. E o servidor sabe disso. Se você falar com o professor, com o servidor de qualquer setor da prefeitura, eles estão angustiados com isso, porque eles têm, o que tem do seu futuro de aposentadoria é o IPASP. Então a gente precisa colocar essa questão. Tem umas questões hoje, por exemplo, tu que é da área da jurídica, tu sabe, hoje tem uma série de discussões, inclusive o governo federal já está liberando alguns milhões de reais para a compensação previdenciária, que é a compensação... Isso cobriria esse... Não cobriria, não. Acho que não, mas eu digo, mas é um dos caminhos, porque o que acontece? Tem dezenas e centenas, a gente tem que ver isso tudo, de muitos e muitos funcionários que durante muitos anos contribuíram para a Previdência Social.
e depois, quando veio o IPASP, eles vêm para o município e tudo aquilo que eles contribuem para a Previdência não veio para o IPASP, entendeu? Então, esse é um debate importante que já há reconhecimento a nível dos tribunais e o próprio governo federal, através do Ministério da Previdência. Eu não tenho agora o dado, mas não, são 500 milhões de reais que já serão liberados esse ano para Estado e município sob o título de compensação previdenciária. Esse é um detalhe que nós vamos trabalhar muito em cima dele. Nem isso eu acho que o município fez para tentar agilizar a possibilidade de retorno. Plano de carreira dos servidores. Vai ter alguma... Só abrir um parênteses. Valdeci, ainda nessa questão dos servidores, né? Diz que teria várias alternativas. Mas no bolso do servidor existe a proposta de aumentar... Eu acho que o servidor tem que ser o menos penalizado possível, entendeu? Então eu acho que a discussão é com os servidores. Sim. Eu acho que tem alternativas que eu acho que dá para buscar sem penalizar o servidor. Esse é o meu ponto de vista. Agora, essa é uma discussão que eu não vou encaminhar nenhum projeto, se for necessário, sem estar discutido e avalizado pelo servidor. O IPASP é dos servidores. O prefeito tem que ter responsabilidade por ele, mas quem tem que definir junto com o gestor público são os próprios servidores. Em relação ao plano de carreira, eu digo o seguinte... Se tem uma vai ter aumento para os servidores... Eu acho que é muito precipitado isso ainda, entendeu? Agora, tem uma coisa... eu fui o cara que criei o melhor plano de carreira que existe até hoje no magistério do município de Santa Maria. Todos os professores de qualquer lugar do estado, eles têm um olhar, né, para Santa Maria como gostaria que todos tivessem o plano de carreira que tem aqui. Aliás, o plano de carreira é ameaçado, inclusive, né? Porque o município contratou, inclusive, uma empresa para avaliar a possibilidade da mudança do plano de carreira. Eu tenho cópia desse contrato que o município fez e que está estabelecida exatamente a possibilidade de mudar o plano de carreira. Eu diria assim, ó, se eu fosse um professor... Fique de olho, avalie o que está acontecendo, porque esse plano de carreira que estão querendo mexer é a mesma ideia que aconteceu no governo do estado com o Eduardo Leite, que é do mesmo partido aqui do candidato à cidade, que praticamente acabaram, né, não só com o plano de carreira, mas com a autoestima do magistério estadual. Nós não vamos mexer no plano de carreira do magistério e vamos trabalhar para que possamos ter uma condição de salarial melhor para os servidores. Há um déficit, por exemplo, uma necessidade de fazer um plano de carreira para a área da saúde dessa cidade. É um problema sério a questão da saúde, porque os valores são muito baixos. Tem muitos... Os médicos reclamam que ganham pouco. Tem não só os médicos. Então tem que haver uma possibilidade nesse sentido. Como tu vai fazer isso? É trabalhando todas as questões e aos poucos, durante o período do nosso governo, e criando as condições para que a gente possa ter a saúde plena em Santa Maria, que com a saúde plena nós multiplicamos ou mais do que isso os recursos que vêm para a cidade. Essas são as condições que nós temos que trabalhar. Tem que ter iniciativa, capacidade, articulação. Eu acho que a experiência que eu já tenho nesse período todo me dá tranquilidade para falar sobre esse assunto. Só para encerrar um assunto que a gente estava lá nas finanças ainda, eu acho que faltou, Valdeci, entre nós aqui, Zé Mauro, é a questão, se for eleito prefeito, se vai revisar o IPTU, né, que isso aí afeta o bolso do cidadão e é uma preocupação que eles têm, né, geralmente impostos, é um assunto sensível. Olha só, gente, eu assumi em 2001, como eu já falei, uma cidade quebrada, com folha atrasada, 4 folhas, com 50 milhões de dívida, com orçamento de 87 milhões, fiquei 8 anos prefeito e nunca aumentei 1 centavo do imposto, entendeu? Não precisou fazer isso, não, porque nós ajustamos as contas, nós buscamos, de fato, arrecadar mais com capacidade, com informatização, etc, etc. As condições assim, hoje financeiras do município... Por exemplo, foi criada a taxa de luz, na época foi bastante polêmica, né? Que é isso tem alguma possibilidade de... Alguma nova taxa? Hoje está tudo privatizado, né? A iluminação pública está privatizada na cidade, entendeu? Não tem mais essa questão. Nós melhoramos a arrecadação, a receita muito do ISSQN, por exemplo, porque nós implementamos a nota eletrônica, nós implementamos uma fiscalização maior. Hoje tu tem que ter uma fiscalização maior, tu tem que ter auditores fiscais melhores na prefeitura para poder garantir efetivamente uma receita melhor. Impostos, gente, tem que avaliar tudo. Eu sou totalmente criterioso, preocupado com essas questões. Não conheço toda a realidade, não tenho nenhuma disposição e certamente não terá aumento do disposto, assim como nos 8 anos de governo nós não tivemos. E CCs, o número de CCs... não sei quantos são hoje. Corte, não sei quantos são hoje. Agora, na minha época,
Mesmo tendo na época 300 não sei quantos, isso significava 0,00, quase nada do percentual do orçamento do município. Se tiver CC que tenha necessidade, que tenha que cumprir, logicamente, tarefas para que a administração funcione, não tem nenhum problema, não tem nenhum preconceito contra a CC, entendeu? Agora, esse é um processo que a gente tem que avaliar bem também, porque nós temos que ter capacidade de gestão junto com os funcionários, mas também tem que ter espaço importante da gestão de técnica com a política para que as coisas funcionem. Então não tem nenhum preconceito em qualquer lugar que eu tive até hoje, seja na Assembleia, seja como deputado estadual, federal e como prefeito, sempre os cargos de confiança tiveram função importante para ajudar efetivamente a implantar o programa ou o projeto que define. E dentro dessa linha, Valdeci, hoje, logicamente, tem uma gestão, né, que faz parte do governo municipal, e existe cargos de confiança e existe funções gratificadas, que é a função que é dada ao servidor concursado. Existe uma discussão já, uma avaliação sua de manter alguns, ou como que vai acomodar nesse sentido os cargos? Primeiro tem uma lei, tá? Tem uma lei que determina um percentual X, que eu não lembro agora o total, de que obrigatoriamente funções gratificadas, um percentual bastante alto, tem que ser de funcionário de carreira, entendeu? Como vai ser, como não vai ser, tudo isso também vai depender, entendeu? Eu não gosto eu volto a salientar, eu estou muito motivado, muito otimista, eu vou ganhar a eleição, mas eu vou tratar dessas questões depois do dia 27. Até dia 27 eu vou buscar todo o momento necessário para convencer as pessoas de que a nossa proposta é a melhor para a cidade. Mas eu vou insistir numa pergunta aí, eu não fiz ainda, não vou fazer. Que vai nesse caminho aí. Fosse prefeito em 2001, né? Foram 8 anos de prefeitura, e eu quero saber daquele pessoal ainda que é militante do Partido dos Trabalhadores, dos aliados ali, que a gente vê aí, que possam ser reaproveitados numa futura administração, ou muda completamente? Gente, tem muito daquela época que já estão em outras áreas, já foram promovidos muito mais do que apenas CC, já tem gente que já foi deputado, já gente que foi, né, hoje é advogado, inclusive tem uma aqui na minha frente, e outros tantos, entendeu, que estão em outras carreiras. A questão da composição é essa, eu volto a salientar, ela é uma composição que vai depender da necessidade, vai depender de todo o processo que tu estabelecer. Eu acho que antecipar uma situação antes de tu concretizar a vitória, eu acho que ela é perigosa e nós não vamos fazer esse tipo de coisa. Questão da minoria na Câmara. Nenhum dos dois candidatos que estão no segundo turno elegeram aquela maioria, né? Eu acho que isso é bom. Acho que isso é bom agora. Eu acho que tem, viu? Como é que você compõe? Acho que a gente tem uma possibilidade de constituir uma boa bancada, digamos assim. Eu governei os 8 anos com 5 vereadores do meu lado, 16 contra, né? Sempre foi 16-5. Hoje, de cara, nós já estamos 7, entendeu? Tem os 6 que foram 5 nossos da federação, mais o Marcelo, mais a Alice, que hoje, pela parte da manhã, todo o pessoal e a rede já colocou seu apoio direto, irrestrito, digamos assim, a todo o processo da nossa campanha. E eu acho que é possível, sim, numa possibilidade de vitória, de dialogar com muitos outros, não de constituir ampla maioria, mas dá para constituir maioria na minha avaliação necessária para a governabilidade. O que eu quero dizer com isso? Se lá naquela época nós tivemos dificuldade com 5, hoje com 8, com 9, com 10, tu pode ter uma estabilidade maior. E eu acho que esse tem que ser o sinal. Eu não tenho nenhum problema, Zé Mauro e Rodrigo, de conversar com quem quer que seja, dialogar com qualquer que seja. Não há problema sobre isso. Eu tenho uma relação respeitosa com todos os vereadores. Conversei bastante com alguns vereadores agora, parabenizando pela eleição. Tem gente boa, o Luiz Fernando do PDT é um cara que eu conheço, os pais deles foram nossos grandes parceiros do nosso projeto Canoagem na Escola, entendeu? Ele é filho desse projeto. Quer dizer, eu tenho uma excelente relação com o Bolinha, com o Rudes, tenho outros vereadores que eu tenho relação, então não há problema de dialogar, eu acho que isso a gente pode constituir tranquilamente. O mais importante é que nós tenhamos um projeto para a cidade, e se um projeto bom para a cidade, por mais minoria ou maioria, eu acho que ela tem que ser constituída em nome da cidade. E eu, eleito prefeito, a partir do momento que eu for eleito prefeito e assumir em janeiro, eu serei o prefeito da cidade, e não do PT ou da federação. E isso eu já fiz no passado e vou fazer de novo a partir do ano que vem. O papel do Farré no vice
né, do candidato a vice, no caso uma eleição, que papel ele vai ter num futuro governo, no eventual governo? Certamente, assim como o Pimenta teve no primeiro governo um papel importantíssimo nos 2 anos que ele esteve, depois ele acabou indo para deputado, eu fiquei sem vice. O mesmo papel que o Werner teve nos 4 anos de governo, inclusive muitas vezes me substituindo. O Werner ele assumiu 11 meses e quase 12 meses, quase 1 ano ele assumiu, por várias vezes que eu saí, que eu me licenciei, 6 meses que eu saí para coordenar a campanha do Lula na época. Ou seja, para mim, vice é uma pessoa de extrema confiança. O Dr. Farré tem um enorme respeito por ele, uma enorme confiança. Para mim, essa fidelidade é fundamental e será, logicamente, naquilo que ele quiser e naquilo que nós achar que é necessário e precisar para estabelecer uma boa relação de trabalho do governo. O vice ele tem que estar junto para se somar na hora boa e na hora ruim. Eu tenho certeza que pela experiência que ele tem, ele vai me ajudar muito para que dos dois, um aconselhe o outro para as coisas acontecerem da forma que a gente quer. Inclusive na composição do futuro governo ele vai opinar. Mas ele é vice, né? Ele já está no governo. Sim, ele mas eu digo na composição do quadro. Acho que é toda a discussão. É uma discussão que nós vamos fazer no conjunto da obra, né? Qualquer coisa agora é precipitado, mas nós vamos trabalhar. O Dr. Farré é uma pessoa que tem um legado, tem uma respeitabilidade enorme, né? Eu acho que isso é fundamental, apesar das críticas de que ele é do passado. Eu tenho tranquilidade de dizer que eu e tanto ele nos honramos pelo nosso passado, pelo nosso presente e vamos continuar honrados em relação ao futuro. Essa é a questão mais importante. Teve uma questão bastante polêmica na época, que foi a questão do hospital regional, que foi havia uma negociação para que a IBSER assumisse a gestão do hospital regional, né? E mudou o governo, se não me engano, do Tarso para o Sartori, havia uma minuta assinada lá, e acabou não ocorrendo a gestão, né? A entrega da gestão para o hospital universitário ali. A possibilidade de rediscutir isso aí está no radar? Está absolutamente aberto. Primeiro porque o hospital regional até hoje não cumpriu a função que foi estabelecida. Hoje nós temos um hospital com uma quantidade absurda de dinheiro público sendo gasto no hospital. Ele tem apenas 60 e poucos leitos sendo ocupados, quando ele tem uma capacidade de 277 leitos, e ao mesmo tempo aqui do lado um hospital universitário superlotado, com gente no corredor, em cima das macas, nas cadeiras, morrendo por falta de leito, e o hospital regional ocioso. Ou seja, há urgência e necessidade de melhorar radicalmente a gestão do hospital regional, principalmente nos itens de alta complexidade, que é o grande problema da cidade: cardiologia, traumatologia, a reumatologia, neuro. Essas questões precisam voltar a ter prioridade em Santa Maria e ser referência. Hoje, essas questões, a maioria tem que ir para Uruguaiana, para Passo Fundo, para Rio Grande, para Porto Alegre. Bom, Santa Maria está perdendo a referência, tem que voltar a ser uma grande referência. Então, se o atual gestor não der conta disso, nós seremos os primeiros a lutar para que, passou a eleição, o governo federal possa discutir a possibilidade, ou a EBSER, ou o Hospital Conceição, que tem sido muito importante e tem muita expertise nessa área. O que nós queremos é que a cidade, estatal, né? Que a cidade seja contemplada. E eu acho que houve um grande atraso nessa questão da saúde de não ter sido a IBSER que assumiu desde o primeiro momento. Hoje a IBSER tem uma expertise extraordinária em todos os hospitais universitários, aqui em Santa Maria, em Pelotas e vários lugares. E eu acho que o recurso vem de Brasília e tem dinheiro do Ministério da Educação e também da Saúde. Então nós vamos trabalhar para que o Hospital Regional cumpra verdadeiramente a função, e ele é estratégico para diminuir toda a situação dos problemas de saúde de Santa Maria. A saúde é um assunto sensível, né, para a maioria da população. E aí eu faço a pergunta: quais são as principais propostas da candidatura para a área da saúde? Claras. Primeiro, nós vamos ter imediatamente a busca das condições para uma UPA 24 horas em Camobi. E vou justificar por quê. Porque depois das 4 da tarde, Camobi, região norte e região sul, não tem nenhum tipo de atendimento. Toda a população dessas regiões, se tiver qualquer problema, tem que ir para a UPA e para o PA. E é por isso que a UPA e o PA estão sempre lotados. Então, primeiro, ter uma UPA 24 horas em Camobi. Ter terceiro turno, como já fizemos no nosso governo, lá no postão da Kennedy, das 5 às 9 da noite. Uma outra numa unidade de saúde da Sul. E enquanto não tiver a UPA em Camobi, também uma em Camobi. Porque isso vai
desafogar a UPA e UPA, isso é absolutamente necessário. Nós queremos aumentar muito o número das equipes da Estratégia de Saúde da Família. Hoje nós temos um problema grave, Zé Mauro. O município de Santa Maria tem apenas 55% de cobertura da atenção básica. E é por isso que a saúde é o primeiro ponto que as pessoas levantam em qualquer pesquisa que tu fizer. Porque nós temos uma cidade que tem uma cobertura muito baixa da atenção básica. Nós, quando saímos da prefeitura, tínhamos 16 equipes de Estratégia de Saúde da Família, tem 21 hoje, praticamente não avançou em nada. Santa Maria deveria, pela regra do Ministério da Saúde, ter no mínimo 70 equipes de Estratégia de Saúde da Família. Então nós vamos trabalhar muito esse tema. Nós vamos trazer para Santa Maria experiências riquíssimas que existem em vários municípios, que é a questão da telesaúde, né, que é a telemedicina, que é uma coisa fundamental, que tu consegue tratar, consultar, dialogar, conversar com um profissional a partir, né, de uma rede social. Isso ajuda a diminuir o tempo da espera. Nós vamos ter também a questão do agendamento de consulta via o WhatsApp, que hoje é inadmissível que as pessoas tenham que sair às 4, 5 da madrugada para uma fila, para marcar uma ficha, em pleno século XXI. Nós vamos ter em Santa Maria um CAPES 24 horas, que é um centro de atenção psicossocial, que isso é grave, aumentou muito as questões das doenças mentais, principalmente depois da pandemia. E Santa Maria, os únicos CAPs que tem ainda é da minha época, entendeu? Já tem alguma pesquisa de lugar para o CAPs? Não tem, mas nós vamos fazer. Vai ter que ter, e tem financiamento do Ministério da Saúde com custo praticamente zero para Santa Maria. Isso é possível e é necessário. Todo mundo fala sobre isso. Nós vamos, logicamente, também, a questão do hospital, e vamos, logicamente, discutir, melhorar e equipar melhor a Secretaria Municipal de Saúde para melhorar o atendimento à população. O acolhimento e o atendimento humanizado tem que ser prioridade para o nosso cidadão. A questão das propostas de governo dos outros partidos que agora se somaram ao segundo turno. Tem alguma exigência ou tem alguma proposta que você incorporou ao plano de governo agora? Não tem exigência. Tem, logicamente, uma que não muda da nossa, que é a questão da licitação do transporte público, né? Que isso também nós defendemos, e ela é importante, é necessária. Quer dizer, se não for licitado até o final do ano, eu acho que não será, porque já vem há 3, 4 anos tocado com a barriga. Nós queremos tratar esse assunto com absoluta prioridade, fazer uma licitação pública, democrática, com participação da sociedade. Este também é um dos temas que o próprio pessoal... A tarifa zero é possível? Esse é um tema que não dá para nós estabelecer agora. Eu defendo a aprovação da PEC 25, que é a emenda constitucional que está rodando no Congresso Nacional. Esta PEC garante essa possibilidade com recursos, logicamente, do governo federal. Não tem como o município bancar. Hoje, né, sem tarifa zero, o município já está bancando 23 milhões de reais e a tarifa ela é bastante salgada assim, para a população. Então, a tarifa zero, eu acho que é absolutamente importante, mas ela só se efetivará se for aprovada a PEC e que tiver um SUS do transporte público. Aí sim a gente vai conseguir avançar. Enquanto isso não sai, Valdeci, vai manter o subsídio? Essa é uma discussão que eu quero fazer, por isso que a gente quer fazer a licitação, e essa licitação tem que ter uma série de regras, né? Certamente não só do ponto de vista de tarifa, de qualidade, a questão de novos itinerários, de horário de ônibus, que a periferia da nossa cidade tem uma enorme queixa sobre isso. Tinha uma série de linhas, parou todas essas linhas em função da pandemia e não retornou. Quem paga isso é a comunidade que precisa. E não adianta reclamar depois que não tem o usuário necessário no transporte coletivo. Para eu poder voltar as pessoas a usar o transporte coletivo, eu tenho que ter qualidade, tenho que ter horário, bons itinerários e uma tarifa condizente com a realidade. Valdeci, a gente tem um tempo ainda. A gente quer deixar agora esses momentos finais livre para você, né? Apresentar a candidatura, e também eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz lá no primeiro podcast, quando veio como ainda pré-candidato. O que pretende fazer no primeiro dia caso seja eleito? Qual será o primeiro ato? É difícil, né? Porque tem tanta coisa para fazer, né? Mas o primeiro ato é, logicamente, chamar, né, todas as lideranças do funcionalismo e todos os secretários que foram nomeados para imediatamente pensar uma ação imediata da cidade. Mas certamente, eu diria que sem medo de errar, que a primeira grande atitude nossa é buscar imediatamente achar alternativa para diminuir
o caos que é a saúde pública de Santa Maria. E em relação ao resto, gente, nós estamos aí numa campanha que eu creio que fui extremamente vitorioso, numa campanha com 7 candidaturas, eu fiz quase 60 mil votos, mais de 40% do eleitorado aprovou a nossa proposta, sendo que do outro lado, mais de 70% do eleitorado desaprovou o atual governo, votou nos candidatos que não eram do governo. Nós temos muita tranquilidade, sabemos como é que funciona todas essas articulações, mas nós temos uma proposta concreta, uma proposta viável, a nossa experiência, o nosso legado e as relações que a gente estabelece aqui na cidade, a nível estadual e a nível federal, nos dão condição de fazer dessa cidade uma grande cidade. Vou lutar muito para a questão de um aeroporto civil nessa cidade. Vou lutar muito para que a gente possa ampliar a várias outras áreas, como o caso da duplicação da faixa nova de Camobi. A pressão tem sido do prefeito. Vou lutar muito para que nós possamos transformar o Parque Itembé num grande parque desse povo, com iluminação, com um posto avançado da Guarda Municipal, com qualidade. Esse vai ser a nossa luta. E eu tenho certeza que a população que sabe que eu tive mais de 21 mil votos à frente do segundo colocado, eu estou caminhando muito para que a gente possa, com o apoio do povo, com muita humildade, pedir o voto para que a gente possa ser eleito no dia 27 de outubro. Acho que esse é o caminho, estou muito feliz e vamos continuar trabalhando cabeça erguida, com as mãos limpas e com a consciência tranquila. Muito obrigado, então, pela participação. O espaço está sempre aberto, né? E a gente agradece, então, a participação do candidato Valdeci Oliveira. Então a gente agradece, então, Valdeci. Apitou o relógio aí. Apitou o relógio. A gente agradece. E compartilhe o nosso participação podcast do Valdeci. aí. A gente pede, então, para quem está nos assistindo, possa curtir, compartilhar. E em Estação 29, através do Paralelo 29, é um espaço que está sempre aberto para as ideias e pensamentos de Santa Maria. Que possamos ter uma boa eleição, então, agora que está se aproximando o final do segundo turno. Até mais, obrigado, Valdeci. Obrigado. Boa campanha. Vamos todos votar, viu?